Sejam todos bem-vindos ao canal Inovação em Doses, eu sou a Ellen e hoje a gente vai falar sobre o método AEIOU, que faz a identificação de personas e como os usuários se comportam no mundo real e digital. Para que você consiga compreender melhor como é que é o mão na massa desse método, eu trouxe um exemplo fictício. Vamos imaginar que a gente é uma indústria de móveis e a gente exporta móveis para a Europa e a Europa não quer mais que a gente use isopor dentro das embalagens. Então, a solução que eu estou trazendo é o micélio para substituir o isopor, que é um fungo sustentável e que é biodegradável. Então, a gente começa com A de atividade. São 5 perguntas que a gente vai responder aqui para que a gente consiga começar a identificar. Para que servem essas perguntas? É para a gente ter um norte de como a gente pode ir construindo a nossa persona, porque senão a gente imagina como ela é, mas não consegue colocar todas as características dela para conseguir atingir realmente a pessoa certa. Porque às vezes a gente acha que a pessoa que vai comprar é a fulana de tal, mas nem sempre ela tem os mesmos interesses no produto que você está oferecendo. Então, a gente acaba criando um cliente ideal, que é essa persona, a gente personifica um cliente, né? Não quer dizer que o nosso cliente ele vai ser exatamente assim, mas ele vai ser mais voltado a ter essas características. Então, quando a gente começa no método AEOU, o A ele vai falar sobre todas as atividades que essa persona tem, qual que é. E agora que a gente está falando de uma empresa que necessita de embalagens sustentáveis para poder exportar, a gente está falando de alguém que tem o tomador de decisão dentro da empresa para adquirir uma embalagem sustentável. Aí, quando a gente começa a falar sobre como ainda aqui nas atividades, a gente vai falar sobre qual que é a tarefa dessa pessoa. Quais são as tarefas dela e do time dela? O que a Clara executa? Por que ela vai estar tão interessada assim em comprar embalagens que contenham micélio? Por que ela vai querer isso, né? Então, porque ela tem que garantir que os móveis estejam protegidos adequadamente, ela precisa garantir a sustentabilidade, ela precisa enviar produtos onde os resíduos sejam de fácil descarte, biodegradáveis. Quais são as atividades que eles realizam? Por quê, né? Porque qual que é o interesse? Que atividade que a Clara está realizando que ela precisa de micélio? Então, a Clara, ela coordena os fornecedores de embalagens, então ela é a pessoa ponto focal para um fornecimento de embalagem sustentável. Ela que revisa os relatórios de impacto ambiental. Então, ela que sabe a importância de ter embalagens sustentáveis dentro do produto dela. Ela que gerencia a conformidade dos processos, então ela sabe quais são os processos, ela sabe o que não está conforme, quais são as dores dentro da companhia dela, o que acontece antes e depois. Então, ela sabe que antes ela precisa encontrar fornecedores que tenham produtos sustentáveis e depois que for entregue esse produto, ela precisa garantir que seja da mesma qualidade da entrega com isopor. Então, ela confere o antes e o depois da entrega. E agora a gente chega na letra E, né? Depois que a gente finalizou as perguntas A de atividade, a gente veio no entorno. Então, como que é esse entorno? Qual a natureza e a função do espaço? Então, como que é esse entorno, né? Então, ela trabalha no ambiente corporativo, ela trabalha em São Paulo, é voltado para a logística de operações sustentáveis, ela interage com os departamentos da empresa, ela tem interação também com os fornecedores internacionais de embalagem, então ela já conhece esse mercado muito bem. Qual que é a natureza da função e do ela tem um espaço predominantemente digital e administrativo, ela trabalha com sistemas ERP e ferramentas de monitoramento, então ela tem uma noção já muito grande do que é o monitoramento ambiental, ela é focada em eficiência, logística, ela tem uma responsabilidade ecológica muito grande, então ela é um ponto focal para a gente estar vendendo o nosso novo produto. Agora a gente chega no I de interação. Então, como os sistemas interagem
uns com os outros, existem interfaces, como os usuários interagem entre si, o que construiu a operação. Então, aqui vai descrever como que os sistemas que a Clara usa interagem uns com os outros, qual que é o impacto disso, são interconectados para fortalecer o desempenho, não são. Existem interações, sim, não, se sim, como elas são, e explicar isso. Como os usuários interagem entre si, então a Clara colabora com o fornecimento de materiais para os times de produção e sustentabilidade. Eles discutem continuamente sobre as melhorias de materiais logísticos, então existe uma interação com outros times para a compra desse tipo de material, para o interesse. O que construiu essa operação? Então, é sobre o uso de tecnologia de gestão, as exigências, então descrever esse tipo de interação. E a gente chega na letra O, e a gente vai falar de quais são os objetos e dispositivos que são usados. Então, software ERP, relatórios de sustentabilidade, ferramentas digitais, análise logística. Então, vai falar sobre esses objetos, depois vai falar quem usa os objetos, em qual contexto. Então, quando que a Clara usa um software de ERP, como que é a utilização do software. Então, explicar, né? E depois de falar de objeto, a gente vai falar de usuário, que é o U. Quem são os usuários, né? Então, a Clara, como gerente de logística e sustentabilidade, é a principal usuária, mas também inclui a equipe de logística, os fornecedores, os auditores de conformidade ambiental. Então, beleza, eu sou o fornecedor que vai substituir o isopor, mas e quem vai substituir a caixa? A caixa, qual que é a interação da caixa com o micélio? Então, precisa saber quem são esses usuários, todo mundo que faz parte desse ecossistema, qual o papel que eles desempenham nisso. Então, quem determina o que vai ser feito ou não, às vezes até um fornecedor, tem um fornecedor principal, ele precisa ajudar nessa conformidade desse novo material. Então, quem são os influenciadores? Quem vai influenciar a Clara nessa tomada de decisão? Às vezes nem é uma pessoa, mas é o regulamento ambiental. Então, se o regulamento diz que o uso de micélio não é favorável para esse tipo de produto, não tem como você conseguir fornecer para essa empresa. Então, tem muitos influenciadores envolvidos, tem que identificar quem são eles. Fiz uma breve explanação sobre como é que o método funciona. Você pode abrir slide por slide que eu fui mostrando ali e tem toda a resposta de cada pergunta bem formulada e organizada para que você possa se guiar. Você também pode usar o ChatGPT para uma orientação, colocar ali as perguntas e pedir para ele te ajudar nas respostas, inserir todo o contexto que você tem. O ChatGPT ajuda muito, então usar a inteligência artificial é muito importante. Você já tem as perguntas dentro dos slides que eu mostrei aqui, então você já tem um caminho andado, joga lá no chat, pede para ele te ajudar, ou você mesmo pode também formular através da minha explicação, da resposta que eu coloquei ali e das perguntas que a gente usa no método AIOU. É muito legal usar isso quando a gente quer criar um novo produto ou tá trazendo pela primeira vez um produto no mercado. Então, é bem importante você identificar quem é o seu cliente para entender quem faz parte desse ecossistema. Eu quero vender para essa empresa, mas essa empresa não tem condições de comprar, não tem interesse, não está dentro da legislação. Então, é importante você dar uma olhada em quem é o seu campo de atuação, quem é o seu nicho de mercado, entender a sua persona mais a fundo para poder ser mais assertivo quando você vai fazer uma venda, ou direcionar mesmo até post do Instagram que você quer direcionar